Tudo no mundo atual que é produtivo vem de uma monarquia. Se você vai fazer um filme, o diretor do filme é o monarca do filme. Se você vai gerir uma empresa, o CEO de uma empresa é o monarca da empresa. Todas as instituições funcionais, aliás, do mundo atual são monarquias. Se você assistir o filme do Steve Jobs é o monarca e o cara da Pepsi é o oligarca. Se você assistir A Grande Aposta, os caras que estão trucando, que estão fazendo a aposta, são os monarcas. E a oligarquia é a oposição deles, né? Na verdade, tudo que é gestão empresarial é alguém bancar para estabelecer uma ordem. E a grande corrupção da empresa é exatamente quando a empresa começa a virar oligarquia, quando começa a ter pessoas que não têm representatividade real, que não tem skin in the game na empresa. E essas pessoas começam a querer drenar os recursos da empresa, não ter responsabilidade, não dar a cara a tapa, e aí a empresa vai se degenerando numa oligarquia até a sua destruição. Super comum isso, tá? Accountability é a mesma coisa que regime funcional. Por isso que todas as pessoas falam assim, mas e o caso do sucesso da monarquia? É que, na verdade, o caso de sucesso da monarquia é tudo que tem no mundo empresarial, entretenimento, qualquer coisa. Isso vai para qualquer empresa. O Elon Musk, obviamente, é um monarca da história dele. A monarquia do Estado, a diferença dela, basicamente, né, é que a monarquia estatal tem uma tradição e uma representação geral do Estado. Mas é muito semelhante mesmo, né? Então, quando você tem a empresa começa a ter os sindicatos e os grupos e o RH e ESG e não sei o que, ela vai virando oligarquia e ela está no rumo da sua própria destruição ou de se integrar a um sistema estatal para sobreviver. Por isso que as empresas fazem um ciclo parecido com o que o Políbio descreve da monarquia, da oligarquia. Elas começam com uma monarquia heróica, né, o cara que é um empreendedor, startupeiro, que basicamente consegue demitir um departamento inteiro, fazer a coisa funcionar, e depois vai virando um grupo de pessoas. Chamou a atenção na história do Twitter, por exemplo, que o board do Twitter era composto por pessoas que não tinham ações do Twitter, ou seja, pessoas cuja elas não têm a responsabilidade sobre aquilo que está sendo governado. Do mesmo modo, se o rei é o CEO do país, ele tende a não gastar todo o dinheiro do país, porque os bens dele estão em jogo. Só que no caso dessas tais repúblicas democráticas atuais, que são oligarquias, você pode gastar o dinheiro do Estado indefinidamente, porque o dinheiro não é seu. O dinheiro é dos outros, e o dinheiro dos outros não tem fim, né? Então, quando uma empresa, quando um Estado começa a gastar dinheiro dos outros, não acaba. Por isso que a monarquia, na verdade, o cara não gasta o dinheiro, porque o dinheiro é dele. O Hans Hermann Hoppe tinha feito esse argumento tempos atrás, né? Que, na verdade, o monarca ele é menos voraz em fazer crescer o Estado porque ele não fica gastando, porque o dinheiro é dele, ele não quer falir, né? O que faz todo sentido. A mesma coisa acontece com a hereditariedade, não necessariamente é o melhor método de sucessão de uma monarquia. Falaram dos herdeiros das empresas, claro, porque se o herdeiro da empresa é preparado desde a nascença para aquilo, a hereditariedade funciona. O tráfico é uma monarquia e funciona. Não, o tráfico é uma tirania. Porque tudo que é desordenado e tudo que não é para o bem comum entra como tirania. Mas, de qualquer maneira, o ponto é que por isso que não querem que o Elon Musk compre, claro, porque o Elon Musk, na prática, ele tem uma mentalidade desse tipo. E aí, quando você vê essa história da monarquia e da aristocracia, né, você começa a entender um pouco melhor essas disputas no dia a dia. E aí você vai ver nesse ciclo, os estados vão virando oligarquias, vão se degenerando, vão perdendo força, né? Poder sem responsabilidade igual a quem, Guilherme? Manda aí. Mas toda elite, eu fiz esse teste, né, nas últimas aulas. Harvard tem poder político? Sim. New York Times tem poder político? Sim. O Federal Reserve tem poder político? Sim. O Departamento de Estado americano tem poder político? Todos eles têm. Todo mundo vai dizer que tem. Quais deles têm responsabilidade política no sistema atual? Nenhum. Portanto, esse é o ponto. Do mesmo modo, muita gente vai comentar o falecimento da Rainha Elizabeth, né? E aqui vem a coisa que eu falaria. A Inglaterra não é uma monarquia em nenhum sentido próprio da palavra. Porque a rainha não manda. E o Charles não manda. E eles não mandam. Então, se eles não mandam, não é uma monarquia. Mas tem uma tradição. Essa tradição em grande parte, me perdoem, mas é um pouco uma piada, no sentido de que
toda essa monarquia inglesa foi criada para impedir que o monarca governasse na tal da Revolução Gloriosa. Toda a função era excluir o catolicismo e excluir a autoridade do rei. E o parlamento manda. E, na verdade, mais do que o parlamento, quem manda é a cidade de Londres, que é o distrito financeiro da Inglaterra. A City of London é uma cidade dentro de Londres. E a City of London é que manda mesmo no negócio. Então tem uma fortíssima oligarquia na Inglaterra que é quem manda no país. O povo inglês não manda, porque o povo inglês sempre elege o Partido Conservador e isso não tem nenhum efeito, só o progressismo ganha. O Partido Conservador vota as pautas do progressismo. A rainha não tem nenhum poder. A última vez que exerceram o poder da rainha foi na Austrália, que impediram um cara de esquerda de ganhar a eleição. Um governador-geral da Austrália. Mas foi a última vez que o poder, de fato, monárquico foi exercido em algum nível na Inglaterra. E a função da rainha era basicamente visitar os países. É uma função puramente simbólica. Que quem vem defender para mim entra nesse nível dessa direita totalmente que não quer vitória, que não quer nada. Ela acha bonito. Ah, não, a rainha foi lá e abraçou umas pessoas. Fala, gente, muito legal. Acho até que tem coisa pior. Mas o fato é esse. Meu professor de Direito disse que na Inglaterra foi justamente para evitar a tirania da monarquia. Mas claro que seu professor de História diz isso, porque seu professor de História faz parte do mesmo establishment iluminista, cuja função é falar isso. No entanto, qual é a função da monarquia, exceto simbolizar qualquer coisa? E aí, quando tiraram o poder do monarca, a Inglaterra foi dominada pela oligarquia, que não consegue, certo? Basicamente impedir a própria destruição de Londres. O regime britânico não tem o menor poder de impedir essa decadência que nós estamos vivendo cultural, né? Agora, se vocês já tentaram, falem sobre isso, experiências profissionais de vocês. Alguém já teve uma experiência profissional no qual você faz uma grande votação, ou no qual você tem instituições burocráticas, ou no qual você tem um poder totalmente terceirizado, certo? No qual funcionou isso no seu mundo, na sua vivência profissional? Em contrapartida, vocês já tiveram experiência de algum chefe ou vocês mesmos que assumiram responsabilidade nas mãos e conseguiram tocar e fazer a coisa acontecer em qualquer meio profissional? É uma pergunta, podem responder. Eu pergunto, mas eu sei qual é a resposta. A Carta Magna não foi algo positivo? Não, a Carta Magna não tem quase nenhuma relevância histórica. Ai, meu Deus, é agora que a direita liberal chora e entra em pânico. Meu Deus do céu, a Carta Magna. Gente, pelo amor de Deus, assim, o quão cringe, né? O quão cringe consegue ser a direita brasileira para ela achar que Edmund Burke e a Carta Magna são a base do conservadorismo, assim. Quando foi que a gente tomou o caminho tão errado assim, né? Não, eu diria para vocês mais ainda. Tudo que eu vi no mundo profissional até hoje que foi realizado e feito, foi feito por pessoas que assumiram uma responsabilidade, que bancaram a coisa contra tudo e contra todos. E tudo que eu vi ser lixo no mundo profissional era burocracia, votação, era basicamente um sindicalização. Isso eu nunca vi funcionar em nenhum lugar que eu passei. E eu já passei pelo Estado, já passei por empresa privada, já passei por todas as coisas. É sempre a mesma briga, né? Assim, a direita brasileira é fundamentalmente cringe, assim. Se eu ouvir mais uma pessoa falando, eu sou conservador porque eu sou a favor do ceticismo. Bom, eu não sou a favor do ceticismo, eu sou a favor da moral, da tradição, da religião. Eu tô me lixando pra esse negócio de ceticismo, eu acho isso uma piada. Não, isso é só um nominalismo de segunda categoria, e todo mundo que vem com essas ideias britânicas tem isso. Trabalho em grupo na escola, basicamente, ninguém trabalha direito. Até que alguém chega e faz isso. Edmund Burke não é uma das bases do conservadorismo, então, se você pegar as nossas lives, você vai ver que eu sou crítico dessa ideia. Porque o Edmund Burke, ele é um cara que ele é à direita da esquerda, ele tá contra a Revolução Francesa, mas ele tá a favor da Revolução de ontem, que é a Revolução Gloriosa, que foi quem tirou o poder da monarquia britânica. E aí, claro, ele acha que a gente foi longe demais, e ele se diz um velho esquerdista, um old Whig. Então, eu acho esse ceticismo de Oakeshott uma piada. Mas não só esse ceticismo de Oakeshott é uma piada, como ele é o que faz grande parte da nossa concepção política ser uma piada, porque a gente está dissociado dos conceitos clássicos, né? Então, se você pegar, por exemplo, a monarquia, ela basicamente é um sinônimo de tudo que funciona. Na história europeia, todos os países europeus importantes foram criados por monarquias.
A Inglaterra foi criada pelo Alfredo Grande, a França foi criada pelo batismo do Clovis, o Império Carolíngio por Carlos Magno, e portanto a Alemanha e França também, em certa medida, são herdeiras, né, do Império Carolíngio. Daí você tem os Capetos na França e o Sacro Império Romano Germânico. A Polônia foi criada como uma monarquia. Basicamente todos os países, a Espanha foi criada por monarcas, né, sei lá, da Batalha de Covadonga aos reis católicos. Dom Afonso Henriques é basicamente a pessoa que cria Portugal. Então os países, na verdade, assim como as empresas, os países são criados com monarquias. E mesmo o Japão se desenvolveu com a monarquia. Mas no Ocidente, os casos de sucesso da monarquia estão associados ao catolicismo no geral. Todos esses países que eu falei estão associados ao catolicismo. Todos os países do Ocidente estão associados ao catolicismo.